irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja. Estamos aqui na ADCDF, Assembleia de Deus Central, Deus é Fiel, e a partir de agora nós iniciaremos o nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja. Temos aqui nessa noite presente o presbítero Leandro Oliveira, será um dos cooperadores nesse estudo. Está conosco na outra ponta ali o presbítero Bruno Fernandes, também estará nos ajudando nessa noite com o nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja. Ao lado está o nosso vice-presidente do campo, pastor Ezequias. Deus abençoe, pastor, também estará nos ajudando nessa live. E aqui ao centro está o nosso pastor presidente, pastor Zildo Júnior, que também estará nos ajudando nessa live. Quero deixar claro aqui, irmãos, que o nosso estudo ele tem como função de esclarecer sobre o arrebatamento, né? O arrebatamento é um tema que está dentro da escatologia, e eu ouvi uma frase muito interessante, eu guardei, que parecia, pastores, que o arrebatamento da igreja, parecia que o livro de Apocalipse ele esteve fechado por muito tempo, né? E com essa situação que nós estamos vivendo, né, a respeito da pandemia, Covid-19, parece que as pessoas aguçaram a curiosidade, né, em buscar respostas sobre esse período que nós estamos vivendo. Então nós vamos falar, né, nesse estudo sobre arrebatamento. Eu quero deixar claro aqui que os irmãos que nos acompanham podem participar, podem enviar sua pergunta, só que envie as suas perguntas de acordo com o tema que nós vamos estar falando aqui, tá bom? Para a gente poder, né, manter uma ordem dentro da nossa pauta, do nosso cronograma. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o tema que está sendo abordado, pode escrever aí, manda a sua dúvida que nós vamos tentar esclarecer da melhor maneira possível. Só não podemos deixar o seguinte, nós estamos falando de um tema e a dúvida ou a pergunta for sobre um outro tema que ou já falamos ou ainda iremos falar, tá bom? Então os irmãos que tiverem dúvida, enviem as suas dúvidas dentro do tema que está sendo debatido. Então com a palavra agora, nosso pastor, fica à vontade. A todos a paz do Senhor, Deus é fiel, que é o pastor Zildo Júnior. Nós vamos junto aqui cooperar, né, em nome de Jesus. Antes de orarmos, eu quero ler aqui a palavra, depois vamos orar. Vamos orar primeiro, depois a gente der a palavra, amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença nós nos encontramos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, sempre, ó Pai, ao Teu Espírito Santo esclarecendo cada coração, cada mente, ó Pai. Que possamos ser canal de bênção para cada vida que vão participar desta noite, ó Pai. Nós ministramos a Tua bênção também sobre cada um que se encontra aqui. Muito obrigado, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Quero nesse momento ler a palavra de Deus com vocês aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus é fiel. Companheiro, nosso primeiro vice-presidente, pastor Ezequiel Rocha. Meus queridos, boa noite na paz do Senhor. Antes de nós comentarmos sobre o arrebatamento da igreja, nós queremos fazer aqui os agradecimentos. Nosso diácono Yuri já fez a abertura, mas eu anotei aqui alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus, por nós estarmos com saúde, graças a Deus, e estarmos aqui vivos, né? Porque sabemos que tem pessoas que estão internadas, temos companheiros que estão partindo para a eternidade, e isso nos deixa bastante triste. Mas nós agradecemos a Deus por nós estarmos aqui e o nosso sentimento a esses familiares que estão perdendo seus entes queridos. Ao Ministério ADCDF, na pessoa do nosso pastor presidente, que nos permitiu estar aqui hoje, nesse estudo, aos idealizadores que tiveram esta brilhante ideia de realizar aqui esse debate em forma de estudo, e a você que está nos assistindo, que vai estar compartilhando esse estudo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aí nos assistindo e participando conosco em nome de Jesus. E também quero parabenizar a equipe que escolheu esse tema tão complexo, mas bastante relevante para o momento. Meus parabéns para vocês. É um tema que, como o diácono Yuri falou, está no momento, né? Está bem presente, e nós queremos aqui, juntamente com essa equipe maravilhosa aqui, nós conversarmos aqui, juntamente com você em casa, sobre esse tema, tá bom, meus queridos? Mas eu quero deixar duas perguntas para você. Essa pergunta, eu sei que não somente você que está em casa assistindo, mas esse estudo será compartilhado, e nós não podemos deixar de fazer essa pergunta. São duas perguntas. Primeiro, você crê no arrebatamento da igreja? Segundo, você acredita que a igreja vai morar no céu? São duas perguntas. Talvez nós não venhamos responder aqui hoje, mas fica para você na sua mente, nesse momento, essas perguntas. Diácono. Quero ouvir o presbítero Bruno com as suas considerações iniciais também nessa noite. Queridos irmãos, a paz do Senhor, estou muito feliz em estar aqui na companhia dos amigos e também tendo a oportunidade de falarmos a você que está na sua casa um pouco sobre esse tema tão relevante, que é o arrebatamento da igreja. É verdade que nesses últimos dias esse tema tem sido falado, tem sido mexido, porque é uma realidade que está à porta. Como foi dito pelo diácono Yuri, passamos muito tempo sem falar sobre esse tema. E hoje, devido aos acontecimentos que estão à nossa volta, é de importância que nós falamos, debatemos e conversamos e alertamos a Igreja de Cristo que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém. Presbítero Leandro Oliveira com suas considerações iniciais. A paz do Senhor para você, né, meus amigos, né, que está aí nos assistindo. Sou grato a Deus, primeiramente, e aos nossos companheiros aqui, né, diácono Yuri, presbítero Bruno Fernandes, né, pastor Ezequiel Rocha, nosso primeiro vice-presidente, que é um grande conselheiro nosso, né, tudo que nós precisamos para termos base bíblica, né, está aqui o nosso conselheiro, e o nosso paizão na fé, pastor Zildo Júnior, sempre pronto a nos ouvir, nos atender e nos ajudar, né? Então nós estamos hoje aqui para não só esclarecermos a nós mesmos, mas também te ajudar, né, nessa agonia que nós estamos vivendo nos últimos dias, né, da face dessa terra, a igreja do Senhor. Talvez você que está nos assistindo hoje pode ter alguma dúvida, e a sua dúvida pode ser esclarecida aqui em algum momento que vai ser falado aqui sobre esse tema tão importante, o arrebatamento da igreja. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente sua vida.
antes de dar aqui a continuidade, eu gostaria que você que está aí nos assistindo curtisse, né, essa live e compartilhasse com um amigo, para que possamos assim fazer com que esse estudo chegue ao máximo de possível de pessoa, ok? Deus possa lhe abençoar abundantemente. Muito obrigado, Diácono Yuri. Bom, nós montamos uma pauta para esse estudo sobre o arrebatamento da igreja, e o primeiro ponto da nossa pauta, ele tem como pergunta o que é o arrebatamento, né? Então, esse primeiro ponto, né, o pastor Ezequias Rocha vai estar esclarecendo para a gente o que é o arrebatamento, para a gente poder ter um entendimento melhor, iniciarmos o nosso estudo nessa noite. Amém, meus queridos. Fiquem ligados aí. Temos 6 perguntas para conversarmos aqui hoje e vamos à primeira. O que é o arrebatamento? Né? Arrebatamento é uma palavra normal. Agora, ela fica um pouco complexa quando nós colocamos arrebatamento da igreja. Porque arrebatamento nós temos, por exemplo, eu anotei aqui no meu papel, o apóstolo Paulo foi arrebatado e foi ao paraíso e teve ali revelações que ele não pôde, né, contar para nós, foi arrebatado em espírito. E João também, quando recebeu a revelação do Apocalipse, também foi arrebatado em espírito. Arrebatamento é algo que pode acontecer com a pessoa, é um estado de espírito, um humor. A pessoa pode ficar empolgada com alguém ou com algo que ele ganhou e assim ele ser arrebatado, ou seja, ficar naquela êxtase ali. Mas o arrebatamento que estamos falando aqui é sobre o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento no hebraico é lakash. Lakash. Quer dizer, tomar ou pegar. Essa é uma das palavras hebraicas. Existe mais, porque o hebraico ele é muito rico, assim como o grego. Às vezes nós conhecemos uma palavra em português que é uma só, para tudo. Por exemplo, você me chama para vir no estudo desse, eu falo assim, não. Eu falo não. Bom, se eu disse não, porque não irei. No grego, por exemplo, existem 5 tipos de não. Da mesma forma, o arrebatamento. No hebraico existem várias palavras para arrebatamento, mas eu tirei essa aqui, lakash. Nós não temos uma pronúncia muito certa, mas seria lakash. Quer dizer, tomar, pegar. No grego, é arpazô ou arpazi. Só que existe outra, em outras versões da Bíblia, na nossa versão, edição revista corrigida, a palavra grega para arrebatamento é rapiemur, que tem o mesmo significado. É rápido, captura, sequestro ou tomada à distância. Esta é o significado da palavra arrebatamento. Então, a palavra arrebatamento quer dizer, é um efeito ou uma ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. É coisa rápida. É você chegar ali e retirar algo ou pessoa de um lugar. Esta é a definição de arrebatamento ou arrebatar. Sendo que, na nossa escatologia, né, o termo que nós utilizamos é o arrebatamento da igreja. Ou seja, será Deus vai pegar, Deus vai trazer, para levar para si, Deus vai, vamos dizer assim, capturar, Ele vai tomar a igreja que está na terra. Essa é a minha primeira introdução aqui sobre arrebatamento. E não devemos confundir arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Cristo. Há uma diferença aí, tá bom? Retorna assim para o nosso... Dentre os exemplos que o pastor Ezequias deu, a gente também pode destacar o arrebatamento com Filipe. Exatamente. Quando Filipe estava ali com o eunuco, de repente Deus o arrebatou e se achou Filipe em Azoto. Alguém quer fazer mais alguma colocação, pastor? No latim, arrebatamento significa raptus. Isso. Né? E no grego também tem parousa, que é extrair, tirar. E a Bíblia diz que no arrebatamento, eu fico assim muito
a gente fica, meu Deus, até emocionante falar, porque o Senhor vai buscar a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo, que seremos arrebatados. E como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 17, diz assim: depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Por que isso? Porque nessa vinda de Jesus, ele não pisará na terra. Ele não vai pisar nessa terra. Nós é que vamos encontrar com ele. Olha que coisa tremenda. Primeiro os mortos ressuscitarão primeiro. Não abrir, fechar isso. E nós também. Né? Só que a Bíblia diz que nós seremos o quê? Transformado. Que coisa linda. Para chegar lá. Para chegar lá. Se não for transformado, não chega. Não chega, não tem como, né? Esse corpo corruptível, um corpo incorruptível, porque esse corpo será transformado e também vai ser simultaneamente. Em abrir e fechar os olhos, a igreja foi arrebatada. Eu, você e o mundo inteiro. Vai ser lindo, vai ser bonito, mas imagina uma coisa. Só para a gente estar conversando, imagina o crente, aquele que é salvo em Cristo Jesus, dirigindo um ônibus, que está pilotando um avião, um trem, né, fazendo vários serviços. Esses crentes salvos em Cristo vão subir. Aproveitando, Olha aí. o senhor está comentando sobre pilotar avião. Há um tempo atrás eu li um artigo que falou que lá nos Estados Unidos as empresas não colocavam 2 cristãos como piloto e copiloto, porque eles acreditavam no arrebatamento. Porque se o cristão prega que será arrebatado, e eles colocam 2 cristãos, né? O piloto e o copiloto no mesmo avião, os 2 serão arrebatados, o avião vai cair. Essa empresa acredita no arrebatamento e ela não colocava 2 cristãos juntos. Que coisa linda. Que coisa linda, bonito. Mas é só para a gente começar aqui falando sobre o arrebatamento da igreja, que coisa importante, porque nesses acontecimentos atuais, nós já estamos vendo as coisas acontecer. Rumor de guerra, peste, fome, tantas outras coisas acontecer, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, já estamos atentos. Porque pode ser hoje o arrebatamento, pode ser daqui a pouco, amanhã, a gente não sabe. O dia e o horário ninguém sabe, mas a qualquer momento eu vou. E você? Quando Paulo escreve o versículo que o pastor acabou de citar, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, no versículo 17 Paulo ele fala isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, né? Paulo ele se inclui. Se Paulo está se incluindo, é porque naquele momento da história, Paulo ele acreditava que o arrebatamento poderia acontecer. Né? Então é a qualquer momento, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Existem vários textos na Bíblia que falam sobre esse evento, sobre arrebatamento. Né? Só que em dois textos ele é de forma clara. Né? É 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52 e diante, é claro sobre arrebatamento. Pastor Ezequias. É nesse versículo 52 que está a confirmação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Sem transformação, nós não chegaremos ao céu. Então, aproveitando a minha palavra aqui, olha bem, meu querido, eu perguntei para você acredita que a igreja vai morar no céu? Eu tenho a resposta. A igreja só chegará ao céu se ela for transformada, porque carne e sangue não herdam do céu. Mas olha só, João capítulo 14, versículo 1 ao 3, né? Vou vos preparar lugar, e se eu for, voltarei novamente, né? Falar no versículo, para buscar vocês, ou seja, vocês estarão comigo. Então, é uma prova, está aqui o João capítulo 14, é uma prova
cabal para quem não acredita que a igreja vai para o céu. Olha só. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A igreja vai para o céu. Pastor Ezequias, Diácono André Lima, paz do Senhor, Diácono André, Deus abençoe. Ele viu uma pergunta e eu vou passar para o presbítero Bruno responder. A pergunta do Diácono André é a seguinte: a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Presbítero Bruno. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, só para interagir aqui com o que já está sendo falado, ainda sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja, ele será um acontecimento global, simultâneo em todo o planeta. Esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundo, invisível aos olhos humanos. Nós estávamos conversando mais cedo, eu e o Diácono Yuri, sobre a primeira parte do versículo do capítulo 15, do versículo 52, quando o apóstolo Paulo fala desse momento. Esse momento, ele é um momento atomos, que quer dizer o quê? É um momento indivisível. Será numa fração de segundos o momento em que Cristo virá buscar a sua igreja. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão Diácono André, a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque o arrebatamento, ele será um evento que nos livrará desse episódio da grande tribulação. Porque Cristo virá arrebatar, Ele vai raptar a tua igreja, Ele vai tirar a tua igreja da terra e a igreja vai passar um período de 7 anos com Ele no céu. E nesse período em que a igreja for arrebatada, é onde vai se iniciar a grande tribulação. Porque se você parar para analisar, imagine, hoje nós temos 7,7 bilhões de habitantes no mundo. Vamos dizer que 1 milhão são evangélicos. Olha a quantidade de pessoas que vai sumir desse mundo. Automaticamente vai ser uma catástrofe global. O mundo inteiro vai ser abalado por esse acontecimento. Aí é fácil de nós entendermos isso. Automaticamente, alguém vai ter que se levantar para explicar essa situação. Por quê? O pai vai querer saber por que o seu filho sumiu dentro de um hospital. A mãe vai querer saber cadê o seu bebê que estava em sua barriga. E todo mundo vai querer respostas para essa situação. Aí que vai ser um período de 3 anos e meio, que a gente já sabe a história, e o anticristo, que é conhecido como filho do pecado, que ele vai se levantar no mundo e ele vai dar essas respostas que a sociedade tanto espera. Só para me corroborar aqui, né, lá em Lucas 17, versículo 26 a 30, diz assim: e como aconteceu no dia de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, teve o dilúvio, e consumiu todos, como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu. A todos assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Imagina só uma situação, se fosse, como nosso irmão aqui falou, a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Claro que a igreja será arrebatada antes, porque se a igreja fosse arrebatada depois da grande tribulação, olha só, comiam, bebiam, davam um casamento, está tudo tranquilo, né? Isso é antes do quê? Do que isso aqui? Do dilúvio. Antes do dilúvio. Antes de tudo isso acontecer, estava todo mundo tranquilo. Assim também. Agora, porque no arrebatamento da igreja, quando vai acontecer, quando todo mundo estiver, como aqui, tranquilo, vivendo uma vida tranquila, casando, dando em casamento, construindo sua casa, criando seus filhos, o dia cotidiano. Mas na grande tribulação, todo mundo já está esperando alguma coisa acontecer. Já estão apavorados, passando da grande tribulação, mas isso aí acho que eu creio que vai ser
uma segunda parte que a gente vai falar sobre a grande tribulação e tudo mais, né? Mas, só para corroborar. E como respaldo bíblico de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, nós vamos citar 2 textos aqui. O primeiro texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso de número 9, que diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro texto. Segundo texto vai ser em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10, que está escrito assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, meus irmãos, nós somos daquele povo que somos pré-tribulacionistas, né? Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Completando, né, pessoas que têm dúvida, isso é coisa normal, né? Alguém tem, será que vai ser antes, será que vai ser depois? A gente pode comparar com o texto que o pastor Zildo leu aqui, a gente pode comparar lá no Antigo Testamento, quando antes do dilúvio chegar, que o dilúvio seria esse período que nós estamos, que o mundo está prestes a viver, nós não, que a igreja será arrebatada, seria a tribulação. Deus, ele toma Enoque, e tomou o Senhor Enoque para si, né? E não se viu mais Enoque, né? Enoque andou com Deus, né? Então Enoque ali no Antigo Testamento, ele representa a igreja, que vai ser arrebatada antes do dilúvio, que é a grande tribulação. E Noé, junto com a sua casa, representa os judeus, que são os remanescentes. Então, para corroborar ainda mais a informação, tem outra pergunta que chegou aqui. Pode continuar. Você passou para Leandro, aí eu estava querendo falar, para me dar uma Pode falar, presbítero Leandro. Sobre essa pergunta aí. Pode ler. Tem uma pergunta aqui que um amigo fez, o irmão Marcos Pires. Seja bem-vindo, meu amigo Marcos. Deus é fiel. Ao ser arrebatado, viveremos no céu ou na terra? Né? Isso é uma pergunta que é bem fácil até de responder, né? Porque se nós formos analisar aqui, quando o nosso bom Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aonde estava Deus? No céu. Então ele estava falando com a Trindade, né? Falando ali com o Pai falando com o Filho e o Espírito Santo. E o pastor Ezequiel, né, acabou de citar um versículo que é um versículo cabal, como disse perfeitamente em João 14. Jesus disse-lhe, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. E aonde é a casa do Pai? No céu. Então a igreja vai morar no céu, ela não viverá nessa terra aonde nós estamos vivendo, ok? Deus abençoe aí, né, o nosso amado irmão aí. Para complementar o que o presbítero falou agora aqui, nesse capítulo 14, no versículo 1, 2 e 3, Jesus ele fala de 3 coisas. No primeiro versículo ele fala de uma paz que está arraigada na confiança nele. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. No segundo versículo ele fala de um lugar. E esse lugar o que é? É como foi dito pelo presbítero Leandro, esse lugar é o céu. E no terceiro ele faz uma promessa. Qual é a promessa? Que ele voltaria para que aonde ele estivesse, nós estejamos junto com ele. Ele foi preparar lugar. E onde ele está hoje? Então, E até o porque local é lá. a própria palavra arrebatamento, Tirar sendo tirado. de algum lugar para outro Já lugar. terra já estamos sendo tirados dessa terra. Um complemento aqui, para voltar aqui para o diácono Yuri. Quando Jesus, né, ele estava após a morte, e ali, né, com aqueles homens, discípulos todinho, quando ele foi assunto ao céu, então ele subiu. Então é mais uma resposta também, nosso irmão Marcos, Boa. de que ele está no céu, porque ele não está na terra, ele foi assunto ao céu, e ali foi manifestado ali, né, o anjo perguntando: por que estás assustado, preocupado? Esse mesmo Jesus que tu viste subir, um dia ele voltará em mesma glória que viste subir, voltará para buscar
a sua igreja. Eu quero apenas completar, confirmar com você sobre... Porque nós sabemos, nós, assembleanos, eu não trouxe aqui quais são as denominações que acreditam, mas os assembleanos, nós acreditamos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, devido aos versículos já foram lidos aqui. Nós somos pré-tribulacionistas. Mas é Diácono André que perguntou? Sobre antes da tribulação? Então o que acontece? Nós, Diácono André e os demais que estão assistindo, nós acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Mas existem cristãos evangélicos que creem em mais 4 teorias. São 5 teorias sobre o arrebatamento da igreja. Não sei se você está no momento de passar aqui agora, posso passar? E espero que vocês compreendam também, tá? Nós temos a teoria pré-tribulacionista, que é a nossa, a que nós acreditamos e defendemos, porque nós servimos a Jesus, não é para passar pela grande tribulação. Essa grande tribulação pertence a nós. A segunda é midi-ou-meso-tribulacionista, que tem pregadores evangélicos que pregam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, que será de 7 anos, então no meio ali, durante ali, será arrebatada. A outra é a pós-tribulacionista, ou seja, a igreja passará por toda a tribulação para depois ser arrebatada e não sei para quê, porque é o que eles acreditam, não nós. Existem mais 2 terríveis. Uma é milenarismo e amilenarismo. Então, milenarismo, milênio, vem de milênio, milenarismo, é o que muitos estão defendendo hoje nessa pandemia. Olha que risco. Porque o milenarismo, eles não acreditam em arrebatamento, eles acreditam que o mundo sofrerá um caos com vírus, peste, fome, guerra, destruição. Aí depois que tudo isso acontecer, sobrará uma parte da população. E essa parte da população serão os escolhidos, que irão reinar 1000 anos com Cristo aqui na terra. Esse é o pensamento de muitos na atualidade. Amilenarismo, palavra bem difícil. Ela é sem milênio, ou seja, ela acredita no milênio, mas não literal de 1000 anos. Ou seja, para ela, nós já estamos vivendo o milênio. Quando Cristo desceu aqui na terra para morrer por nós, deu-se início ao reinado de Cristo espiritual. Entendeu? E vai terminar na sua segunda vinda para renovar a terra e renovar o céu e termina. São os pensamentos deles. Mas pessoal, então, às vezes você compra um livro para ler de um autor evangélico e ele é midi ou pós-tribulacionista, ou pode correr o risco dele ser milenarista ou amilenarista. Então é muito cuidado com os livros que a gente lê sobre arrebatamento. O livro do Apocalipse é um livro complexo, entendeu? Mas nós estamos aqui para orientar, para conversar aqui. Está sendo um debate muito gostoso aqui, todo mundo está falando junto. Que Deus vai abençoar. Eu nunca participei ao vivo, é a primeira vez, mas estou amando e estamos procurando responder o que estão nos perguntando. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. O diácono Felipe, Pai do Senhor, mandou uma pergunta aqui. Irmão, deixa eu só reforçar algo que eu falei no início da live. Os irmãos que têm dúvidas, né, procurem enviar suas perguntas, mas dentro do tema que nós estamos falando, tá bom? Porque assim a gente não queima etapas, não pula degraus, a gente está seguindo uma pauta aqui, um cronograma. Eu vou fazer a pergunta aqui do diácono Felipe, até porque o pastor Ezequias ele acabou de citar esse período, nós vamos entrar nessa pergunta. Pastor Ezequias, a pergunta do diácono Felipe é: onde estarão os cristãos durante o milênio e o que eles farão? Lembrando, gente, que tem uma sequência. Na segunda parte. Então, os eventos futuros, eles respeitam uma sequência, né? Tem o princípio das dores. Nós temos a resposta, Só com a terceira. mas não podemos responder agora, Felipe. Então fica ligado aí, fica aguardando, tá bom? Vamos pular para o nosso tópico 2. Ótimo. Né?
Dentro do tópico 1, acho que nós esclarecemos o que é o arrebatamento, o que é o evento do arrebatamento. O pastor Ezequias brilhantemente destacou a diferença, até porque existem crentes que se confundem, né, com o arrebatamento e a vinda de Jesus. São dois eventos diferentes. O pastor Ezequias ele já citou isso. O arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. A vinda de Jesus acontecerá após esses outros eventos. Tem uma sequência. Antes da gente entrar no segundo tema, eu só vou pedir aqui para presbítero Bruno, nós vamos aqui ler alguns textos que vai falar sobre as promessas do arrebatamento. Né? Como a gente está falando sobre o que é o arrebatamento, existem alguns textos que vão comprovar, né, essa promessa do arrebatamento. Presbítero Bruno, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, logo após, o nosso presbítero Leandro, ele já citou aqui, mas eu vou pedir para ele ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, do 9 ao 11, que aí a gente vai confirmar essas promessas. Quem está em casa, quiser acompanhar, muito bom. Vamos lá? Qual o texto que você vai ler? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e versículo 52. Pode ler? Pode. Então vamos ler. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É o verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quer fazer uma explanação? Pode ficar à vontade. Queridos, é muito importante esse versículo, porque ele nos dá a certeza do arrebatamento. Deixa eu falar uma coisa, Bruno. Quando o apóstolo Paulo ele cita incorruptível, né? Nosso corpo será transformado num corpo incorruptível. Né? O que se tem a falar sobre incorruptível? Essa palavra que Paulo usa, esse termo, é incorruptível. Esse termo incorruptível, ele fala de uma transformação, aonde esse corpo que é carnal, esse corpo que é mortal, ele se revestirá de uma incorruptibilidade. Ele será um corpo, como vamos dizer, um corpo glorificado, um corpo diferente que nós temos hoje. Um corpo sem mácula, um corpo imaculado. Esse é o corpo que o apóstolo Paulo ele está nos falando que nós vamos ter. E no versículo 52, Paulo fala de um momento, num abrir e piscar de olhos. E foi o que nós estávamos conversando muito sobre isso hoje. Você já parou para analisar que a volta de Jesus vai ser algo muito rápido, o arrebatamento da igreja? É só fazer um teste agora, fecha os olhos e abre. Você não tem como calcular. Vai ser aquele que nós estávamos falando, a palavra momentos quer dizer átomos, quer dizer que um momento indivisível, uma fração de segundos que não há possibilidade de você calcular. Então Cristo ele vai vir para arrebatar a igreja, vai ser muito rápido. Aí o que eu entendo com isso? Qual é a lição que eu tomo para isso? Olha, nós somos a igreja do arrebatamento. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ele se colocava se Cristo poderia voltar naquele tempo. É isso que tem que estar em nossos corações. Que geralmente nós pregamos Jesus numa era vindoura, sempre no futuro. Jesus vai voltar amanhã. Mas esquecemos que isso pode acontecer agora, nesse exato momento. Aí eu pergunto para você, será que vai dar tempo de nós nos consertarmos? Será que vai dar tempo se eu tivesse um pecado, daria tempo de eu pedir perdão pelo meu pecado, daria tempo de eu procurar alguém e confessar, daria tempo de eu tentar me consertar com meu irmão? Não vai dar tempo. O arrebatamento da igreja vai pegar muita gente de surpresa. Porque a Bíblia mesmo diz que ele virá como um ladrão da noite. E se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, automaticamente ele ficava ali, esperando o ladrão chegar. E assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir num momento em que nós não esperamos. Mas ele virá, porque a palavra de Deus diz que ele virá. Então, queridos, nós tenhamos que estar prontos, preparados,
para esse grande advento, que vai ser o arrebatamento da igreja. E não é para a igreja ficar com medo, não. Não é, não. O arrebatamento da igreja, ela tem que ser triunfante. A igreja tem que se alegrar no arrebatamento, porque será o dia em que a igreja vai voltar para o céu. Vai voltar para o seu lugar, para a sua morada. Porque Paulo fala sobre isso. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Eu vou até abrir aqui, até tem escrito aqui, o que Paulo fala sobre Filipenses. Eu até botei na minha revista aqui, ó. Filipenses capítulo 3, deixa eu ver aqui. 20? Filipenses 3, versículo 20 e 21. Olha o que Paulo diz. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas. Eu entendo o seguinte, Paulo fala de uma pátria. E o que é uma pátria? Pátria é o país em que se nasce ou o qual se pertence como cidadão. Eu acredito e creio que como igreja nós somos cidadãos do céu. E um dia retornaremos para a nossa casa, que é o céu, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez essa promessa. Amém? Recebe essa palavra. Filipenses 2, versículo 20. Aqui, irmão, eu não estou conseguindo pegar a referência. Então, 3. Filipenses 3, 20. Filipenses 3, 20. Está pedindo para colocar aqui, 20. né, para poder elaborar. Pode falar. Até agora, nós confirmamos pela Bíblia que haverá o arrebatamento. O que você tem que fazer agora? Somente crer, preparar-se e esperar. Quando eu tinha menos de 1 ano de idade, eu ia no colo da minha mãe para a igreja, já falava no arrebatamento da igreja. Eu falei, meu Deus. Aí a minha irmã tinha 18 anos. Ela disse, Senhor, não volta agora não, que eu quero casar. Que pregava muito na igreja, sobre o arrebatamento da igreja, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E a minha irmã pediu a Deus, não volta agora não, que eu quero casar. Né? Aí casou, Deus deu logo 2 bênçãos para ela. 2 meninos, gêmeos, uma bênção. Então, meus queridos, é esperar, porque eu estou com 51 anos hoje. Tinha 1 ano de idade, falava que Jesus iria voltar para arrebatar a igreja. Até hoje ele não veio. Mas só que tem um versículo na Bíblia, não lembro agora se é em Pedro, que diz que 1000 anos para Deus. Pedro, né? Que se puder confirmar aí, acho que é 1 Pedro, 2 Pedro. Vem na mente aqui agora. 1 Pedro diz assim, 3, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não tem 50 anos que eu ouvia isso quando era criança, tem apenas um dia, ou menos de um dia. Nem um dia, chega, um dia de 1 ano. Amém? Eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo. Como o pastor Ezequias falou, nós ainda estamos no primeiro tópico da nossa pauta. E se esse estudo está sendo edificante para a sua vida, dá um feedback, tá bom? Para a gente saber aí se você está gostando do estudo. Se tiver dúvida, manda a sua dúvida dentro do tema que nós estamos conversando aqui, debatendo. E nós vamos dar continuidade. Presbítero Leandro, Atos capítulo 1 é mais uma confirmação da promessa sobre o arrebatamento. Atos capítulo 1, versículo 9, do 9 ao 11. Olá pessoal, tudo bem? Dá um feedback aí, tá ok? Sobre o assunto, o que vocês estão achando, né? E confere aí, Atos capítulo 1 e versículo de 9 a 11, né? Eu vou estar lendo agora para você e você marca aí a referência aí em nome de Jesus. E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu
ouviste ir. Amém? Então nós vamos agora passar para o nosso segundo ponto, nosso segundo tópico do nosso estudo, que já foi respondido, como o pastor falou, mas é bom a gente dar uma frisada aqui. O nosso segundo tópico, ele tem como pergunta: como será o arrebatamento? Eu tenho certeza que alguém dentro de casa, alguém que está assistindo esse estudo, tem essa dúvida, né? Como será? Em que momento? Como vai ser o arrebatamento? Né? Os irmãos podem ficar à vontade para a gente poder entrar. Porque esse arrebatamento, esse episódio, esse evento, ele será precedido dos princípios de dores. E talvez a pergunta que alguém está em casa, pastores, nós hoje estamos vivendo o princípio de dores? O princípio de dores, a Bíblia fala sobre guerra, né? Sobre pestes, sobre fome. Se nós analisarmos, guerra, fome, pestes, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia, o Covid-19, né? Dentro dos princípios das dores haverá grande apostasia, né? Então esses são episódios que nós já estamos enfrentando, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse período do princípio das dores e como será o evento do arrebatamento? Eu queria só fazer um comentário aqui primeiro. Antigamente se pregava muito sobre o arrebatamento da igreja. Hoje nós temos pregação de autoestima, de prosperidade, tantas coisas, não se prega muito sobre o arrebatamento da igreja, porque isso, como eu já disse, às vezes eu prego aqui fora, isso não traz o povo, isso não dá mídia, mas é a realidade que nós precisamos pregar. Eu louvo a Deus que hoje nós estamos sentados aqui falando sobre isso. Por quê? Porque nós estamos começando o princípio de dores. Peste, fome, guerra, tantas coisas acontecendo, maremoto, terremoto, agora essa pandemia que é mundial, já está em mais de 22 países e vai embora. E não atingindo só os países pobres, né, pastor? Não. Também atingindo para os países ricos. E até a situação que, olha só, atingiu mais a classe alta, que começou ali, para depois chegar na classe pobre. E nós estamos vendo que, aí trazendo isso, imaginando aqui o arrebatamento da igreja, será também para rico e para pobre, para todo mundo, toda a classe. Por isso é que nós temos que pregar a verdade, viver essa verdade, né? O Senhor está vindo buscar a sua igreja. Quem é a igreja? Somos nós. O povo, olha, a apostasia da fé está tremendo. Nós vemos cada coisa acontecer que você fica, meu Deus, o que é isso? O povo está apostatando da fé, o povo está largando a fé. Nunca se viu tantas pessoas pecarem, cometer pecados absurdos e continuar assim dentro da igreja ceando, cultuando, como se nada tivesse acontecido, sem o arrependimento. Por que isso? Culpados são eles? Não, culpados somos muitas vezes nós, pastores, vou dizer isso aqui, e pregadores, que não pregamos a verdade. Porque essa Bíblia que eu estou aqui, e você também está aí, diz assim: conhecereis o quê? E ela o quê? Vos libertará. Agora, claro, nós estamos pregando a verdade, mas infelizmente muitos já apostataram da fé, estão dentro da casa, conhecem, se alimentam, bebem, né? Dentro da casa, conhece todo mundo, dá paz, mas infelizmente não pratica essa paz, não estão nem aí, estão pensando que o arrebatamento é uma história, né? Estão vivendo um evangelho de facilidade, de modismo, mas nós estamos esperando isso acontecer, o arrebatamento da igreja, e de uma hora para outra vai acontecer. Tem até não sei quem foi que botou ali, mas acho que eu creio que vai ser na próxima também, sobre se haverá salvação, né, na grande tribulação. Não respondemos, mas daqui a pouco vai chegar lá. Essas Tá? perguntas você separar. Isso até se você pode depois eu falo. Tem Só para trazer aqui, nós estamos passando já por isso.
Muitos estão apostatando da fé, né? Nunca se viu tantos pastores, vou trazer aqui para a nossa liderança, pastores, apostatando da fé, largando, abandonando, né? E, meu Deus, despregando tudo aquilo que pregou. Por que isso? Porque infelizmente, está acontecendo que muitos estão caindo, estão fracassando, porque perderam a fé. Quer acrescentar alguma coisa aí? Pastor Ezequias, A pergunta é como será o arrebatamento e o que antecederá esse grande evento. O pastor já acabou de falar. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, se diz assim, em diante: porque verá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Aí está a resposta. Estamos vivendo essa época. Então, os últimos dias. os últimos. Princípio de dores, Mateus capítulo 24, nós estamos vivendo. Do versículo 5 ao versículo 7, é o que o pastor Ezequias acabou de falar aqui. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, depois em casa você lê, ela vai falar dos falsos cristos que vão já se surgir, já surgiram muitos deles. A Bíblia fala de guerras, e vamos citar aí as nossas duas grandes guerras que nós tivemos. A Primeira Guerra Mundial, que morreram 8 milhões de pessoas e 15 milhões foram mutilados. A Segunda Guerra Mundial, que foram 55 milhões de pessoas que já morreram. Aí quando nós falamos do capítulo 24, versículo 7, que fala de fome, a população global chegou a 7,7 milhões de pessoas. E hoje, uns dados que nós temos hoje, que no mundo, 8.500 crianças morrem de fome por dia, no mundo em que nós estamos vivendo, sinal da volta de Cristo. E quando nós vamos falar de pestes, o mundo passou por aproximadamente 6 ou 7 pestes. Eu vou citar algumas delas aqui. A peste bubônica, a famosa peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. O mundo passou por essa peste. A varíola, também, que atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos e meio. Até o faraó do Egito, ele foi acometido dessa doença. Então, ela veio parar na época de 1800 e pouco, ela veio ser terminada. O mundo também passou pela cólera, que foi uma epidemia global, que começou em 1817, matou centenas de milhões de pessoas. E uma quarta, que foi a gripe espanhola, essa já mais conhecida. Acreditava-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido dessa pandemia. E eles não utilizavam máscara da gente. Isso. E a quinta gripe, que foi a mais comum de todas, que é a H1N1, que é a gripe suína, que matou em 2009 entre 16 mil pessoas. E hoje nós estamos vivendo também uma pandemia mundial, que é o Covid-19, que está às portas. Então, se alguém te perguntar assim, e os sinais que Cristo vai voltar? Você abre o Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 5, versículo 7. Os terremotos. Passamos por diversos terremotos. Então, os sinais estão claros. Só não vê quem não quer. Ou melhor, quem não quer enxergar. Porque é mais fácil eu negar que Cristo vai voltar. Eu negar o arrebatamento da igreja e viver do jeito que eu quero viver e deixar isso bem lá para frente. Alguém pode pensar, mas aqui no Brasil a gente não tem esses desastres de terremoto, maremoto, mas a gente tem diversos deslizamentos, né? São desastres naturais que Essa acontecem. chuva em 2011. E outra, Apostasia, negar a fé ou abandonar a fé. É a mesma coisa, negou a fé, abandonou a fé. Ele É está isso que negando o significa evangelho, apostasia. está negando a fé. A fé. é o abandono da fé cristã. Alguém perguntou É aqui, pré-ateísmo. tem pessoas não crentes assistindo, então pediram para responder o significado de apostasia. Os Não, pastores abandono já, da Negar a fé, abandonar já a fé. responderam. Gente,
Tem pessoas fazendo perguntas aqui, eu quero só esclarecer que nós estamos seguindo uma pauta, tá bom? Nós estamos indo tópico por tópico para poder deixar tudo esclarecido em ordem cronológica que os fatos vão acontecer, tá? Talvez alguém fez alguma pergunta aqui e a gente não respondeu ainda, é porque esse ponto, esse tópico será no próximo estudo, tá bom? Mas vamos seguindo para o terceiro ponto do nosso estudo. É só Já antes. fomos respondendo. Já respondemos. Só Vamos falar para o isso quarto aqui, tópico. rapidamente. O que fazer? A irmã perguntou aqui, você que não é evangélico que está assistindo, Ótimo. primeiro, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo, que é o pior, né? Renunciar à minha vontade, aos meus desejos, aquilo que traz prazer carnal neste mundo, que é antibíblico. Então, renunciar a nós mesmos, aceitar Jesus Cristo e começar a seguir essa fé. Quando a gente, aqui tem um batistério aqui, quando a gente faz a parte de batizar uma pessoa, faz a pessoa, o simbolismo disso nós estamos ali, simbolicamente, sepultando os pecados daquela pessoa e trazendo ela de volta uma nova vida. Isso é quando a pessoa tem certeza, eu tenho certeza, eu quero me batizar, agora eu sou uma nova vida. Aceitou Jesus Cristo, largou a prática do pecado, porque o pecado é uma prática, né? Quem adultera, não adultera mais, quem rouba, não rouba mais. Tudo isso, a Bíblia fala, você aceitou Jesus, largou a prática do pecado, realmente passou pelas águas, e aí está aí, né, em comunhão. Então, você tem essa oportunidade enquanto você está vivo, porque a Bíblia diz que depois da morte segue o quê? O juízo. Bom, agora nós vamos entrar num tópico que foi perguntado lá atrás, tá bom? Nós não respondemos propositalmente, porque nós iríamos entrar nele agora. O quarto tópico, ele tem a seguinte pergunta: quem participará do arrebatamento? Né? O presbítero Bruno, ele traz algumas referências bíblicas ali, de quem serão, né? Quem vai participar, né? Nós vamos trazer isso à luz da Bíblia. Quem serão esses, né? Que participarão do arrebatamento? Salmo 15. Eu vou ler o Salmo de número 15, no versículo de 1 ao 5, mas a primeira coisa para você participar do arrebatamento é estar em Cristo. A Bíblia diz, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós temos que ter esse entendimento, temos que estar em Cristo, em comunhão com Cristo, entendeu? Para que possamos fazer parte desse grande dia. Porque se nós não estivéssemos em comunhão com Cristo, como que nós vamos fazer parte do arrebatamento da igreja? O arrebatamento, ele vai te livrar da ira vindoura. Então, é necessário que esteja em Cristo. Vamos ler aqui o Salmo de número 15, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Senhor, é uma pergunta, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no monte da tua santidade? Aí ele vai lá, verso 2: aquele que anda em integridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio algum contra o seu próximo, e cujos olhos é menosprezado ou reprobo, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e nem por isso muda, aquele que seu dinheiro não dá com usura, nem contra o inocente recebe suborno. Quem faz tais coisas nunca será abalado. Então, para que a pessoa ela tenha o direito de morar no céu, automaticamente ela tem que primeiro renunciar a si própria, renunciar aos seus desejos, renunciar às suas vontades e passar a fazer a vontade de Deus. Aí você vai dizer, Bruno, nós vivemos num mundo pecaminoso, a Bíblia diz isso, que o mundo jaz no pecado, mas Cristo venceu o mundo, e se Cristo venceu, nós também venceremos. É como se você estivesse andando pela contramão, em que tudo que é errado vem a seu favor e você vai ali prosseguindo para o seu alvo, que é Jesus Cristo. Eu gosto sempre de citar o exemplo de Daniel.
Daniel. Daniel ele foi tirado da sua pátria, foi tirado do seu povo, foi posto no meio de um povo que não era seu. Ele foi posto no meio da Babilônia. Na Babilônia, trocaram o nome de Daniel, fizeram de tudo para que Daniel negasse a sua fé. Mas de uma coisa nós vimos na vida de Daniel. Daniel manteve a sua identidade. Então, queridos, um conceito que alguém tem que ter para ir morar no céu, ele tem que manter a sua identidade, a sua fidelidade. Ainda que o mundo venha te oferecer todos os prazeres, ainda que o mundo venha te oferecer tudo, tentaram dar o mundo para Daniel, mas Daniel permaneceu fiel nos seus propósitos, porque quando o homem tem propósito, Deus honra o propósito desse homem, e Deus honrou Daniel dentro da Babilônia, e é o mesmo Deus que nos honra nesse mundo, e nos dá certeza de um dia que seremos arrebatados com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Por isso que a Bíblia diz algo tremendo, assim, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? A misericórdia, né? Aí, tem muitas pessoas que assim, não, quando Jesus vir buscar a sua igreja, eu vou subir, já confessei, só que não deixou, continua na prática do pecado, né? Por isso, quem vai ser arrebatado? Aquele que confessa e deixa o pecado. Deixar o pecado Senhor, nós temos, eu sempre digo aqui, nós temos os pecados cotidianos, que isso nós oramos, aqueles que nós também confessamos, eu errei, eu pequei, eu preciso, Senhor, tua misericórdia, confessei e deixei, alcancei misericórdia. Por isso que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, necessário estarmos preparados. Por isso que a Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olho, muitos que estarão, infelizmente, despreparados, fora a palavra das 10 virgens, 5 louca e 5 o quê? Prudente. Nós precisamos ser prudentes. Fechando aqui rapidamente, sem o tal do horário, existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a nossa aqui, é a do pastor Edson aqui, é a Maranata. São as igrejas, são as denominações do local, é a igreja visível, local. Agora existe a igreja mística, espiritual, que é a igreja invisível. Como a pergunta aqui, quem participará do arrebatamento? A igreja invisível. Quem é a igreja invisível? São todos que estão dentro da igreja visível, mas que estão fazendo parte da invisível, porque tem pessoas que estão dentro da igreja visível, vêm nos cultos, geralmente semanais, mas não está inserido. Aí me faz lembrar da Agar, a serva de Abraão. O nome dela significa aquela que não consegue se integrar no meio, aquela que não consegue estar no meio. Então tem pessoas que vêm aqui na igreja, participam do culto, chega a ser até membro da igreja, mas são pessoas que não fazem parte da igreja invisível. Então é preciso, como o pastor falou, o Bruno, se colocar na posição diante de Deus, ser prudente, porque o arrebatamento será tão rápido que não haverá tempo de conserto. Deus está comigo. Para corroborar aqui rapidamente, uma coisa rápida, nós temos dentro da igreja, pessoas que se convertem, aceitam Jesus Cristo, são bênçãos. E tem outros que vão para a casa do Senhor, levantam a mão, mas infelizmente são aqueles que estão na igreja. Qualquer coisinha, qualquer coisa que você possa imaginar, uma palavra, já abandonou tudo. São aqueles crentes que tem que ser, que não aceitaram Jesus Cristo. São aqueles que tem que ser empurrados, né? E enquanto a Bíblia diz que o céu é tomado o quê? A força. Por que a Bíblia diz que o céu é tomado a força? Porque para mim ser salvo, arrebatado, realmente, eu preciso, deixar essas coisinhas de lado e seguir Jesus, realmente. Há muitos pastores que têm muito trabalho, mas que trabalhos são esses? Em empurrar o crente. Tem muitos crentes antigos na igreja que infelizmente o Senhor vai vir arrebatar a igreja e vai ficar. Por que vai ficar? Porque não se converteram, ainda estão presos a este mundo. Qualquer coisinha são motivo de briga, são motivo de não vir à casa do Senhor, não buscar o Senhor, ficar chateado e largar, apostatar da fé. Por que estão se apostatando da fé? Por poucas coisas. Por isso que a Bíblia diz, o céu é tomado à força.
e é necessário amar. E coisa tremenda também, antes de encerrar aqui, coisa tremenda também, que diz que cada um de nós vai dar conta do quê? De si mesmo. Então a salvação é individual. É individual. Não fique agarrado, sua mãe é cristã, falando que você Então, de não. nós. Toma posição diante de Deus. Nós, como pastor, pregamos a verdade, a palavra, ensinamos. Mas olha, a sua salvação é você e Deus, né? O pastor não pode te salvar, ele te dá o alimento, mas a salvação é você e Deus. É interessante, né, que o Bruno colocou muito bem aí, falando sobre Daniel, a identidade de Daniel, nessa pandemia que nós vamos ver. Quem tem identidade e quem não tem. Porque tem gente que, muito bem, né, o nosso pastor presidente colocou aqui, é que parece que a identidade dele só é visível quando vem à igreja. E nós estamos passando por esse momento aí que não temos condições de vir à igreja por causa, né, de tudo que está acontecendo. Nós estamos obedecendo, né, as normas terrenas, a lei terrena que nós precisamos obedecer, porque foram autoridade constituída por Deus. Então nós temos que permanecer com essa identidade, tanto na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor, como o Bruno colocou, Babilônia. Nós estamos vivendo dentro de uma Babilônia, mas a nossa identidade tem que estar sem mancha, sem ruga, para ouvir o som da trombeta soar, que em breve nós estaremos ouvindo isso. E para finalizar, não podemos esquecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles primeiro. Todos aqueles que morreram em Cristo, aqueles que você, talvez você tinha um pai, um amigo, alguém que era evangélico, que professava essa fé, de modo algum, Paulo fala sobre isso lá em Tessalonicenses, que de modo algum nós não precederemos aqueles que já dormem, que já morreram em Cristo, porque eles ressuscitarão primeiro. E essa ressurreição, ela vai ser em glória. E depois nós, a igreja do Senhor, que vamos encontrar nos ares com o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, só para poder você que está em casa entender, né, no evento do arrebatamento, haverá a ressurreição dos mortos, daqueles que estão em Cristo. Haverá uma ressurreição no evento do arrebatamento, tá bom? Para você não confundir aí, existirão duas ressurreições. Existirá a ressurreição no ato do arrebatamento e existirá a ressurreição em Apocalipse. Não é isso, pastor? Isso. Então, tema não se posterior. confunda, é tema que a gente vai estudar depois. Só para complementar, mais uma referência bíblica acerca dos que serão arrebatados, Mateus capítulo 24, versículo 40, do 40 ao 42, diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Então nós finalizamos o quarto tópico. Pessoal, nós estamos caminhando agora para o último tópico, tá bom? Se você tiver dúvida, manda para a gente, que ainda dá tempo da gente responder. Então nós vamos para o quinto tópico, vamos fazer um comentário em cima dele e vamos finalizar, tá bom? Até porque nós já estamos a 1h15 falando. Passou muito rápido, muito rápido. Quando a coisa é boa, vai embora. Enquanto quem vai participar do arrebatamento? Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, seguem, mais uma vez, renunciaram a este mundo, né? E seguem a Jesus, vão participar do arrebatamento. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos o quê? Arrebatados. Então todos aqueles que aceitaram Jesus vão participar desse arrebatamento. Então vamos para o nosso último tópico. Nós falamos sobre quem participará do arrebatamento. Agora nós vamos falar quem não participará do evento do arrebatamento. Você que tem dúvida, a hora é essa. Manda sua pergunta para cá que nós vamos responder. Quem não participará do arrebatamento? Eu quero iniciar aqui, se vocês me permitirem. Eu separei aqui Evangelho de João, um versículo que é universal e que ele vai trazer um esclarecimento sobre um povo que não participará do arrebatamento. João capítulo 3,
versículo 16. Olha o que João 3,16 fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Então, quem não crê não participará do arrebatamento. Tá bom? Então, aqueles que não creem em Deus, o pastor Zildo já falou aqui, o pastor Ezequias já falou, o presbítero Bruno já frisou isso também. Crer em Deus é um dos requisitos para participar. Quem não crê, infelizmente, não participará do arrebatamento. E só para corroborar aí, você falou de João 3,16. E o 18 assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito do quê? Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Ezequias, presbítero Bruno. Vamos lá então. Eu tenho 3 listas aqui, que a lista é grande. O presbítero Bruno foi a fundo. Eu tenho 3 listas aqui de quem não vai participar à luz da Bíblia do arrebatamento. A primeira lista vai estar em 1 Coríntios, capítulo 6, anota aí, verso de 9 a 10. 1 Coríntios, vamos lá para a Bíblia. Meus amigos aí me ajudem aí. 1 Coríntios. Capítulo 6, versículos de 9 a 10. Quase mesmo. Capítulo 6, verso de número 9. Resumindo, os ímpios Não, 10. não participarão. Vamos lá. Vamos lá então. Versículo 9 diz o seguinte: não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa lista é grande. Aqui só Pode ir lá. Apocalipse 22, só o versículo 15, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e o que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete o que? A mentira. Então vamos Tá com uma lista muito para a grande. segunda lista, a terceira o pastor já falou. Então vamos para a segunda lista. Apocalipse 21, versículo 8. Está lá. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Posso completar? Pode, fica à vontade, pastor. Vou completar um aqui. Só que o pastor Zildo já leu, o presbítero Bruno já leu também sobre beberrão, homicida, roubadores, que mais? Adúltero, efeminado, sodomita. Só que a minha é mais forte. Porque a minha está em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia! Glória a Deus. E essa aí eu tenho certeza Essa é que é a forte. dúvida de muitas pessoas que estão em casa. Aí vai mais: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto é forte. Então você entende que Não adianta fazer maravilhas, não adianta expulsar demônio, não adianta profetizar. O importante é fazer a vontade de Deus. Você está na vontade de Deus? Se não, toma posição. isso deve ser uma pergunta incomum. Exemplo,
Você já ouviu isso alguma vez na sua vida, alguém falar, mas fulano está pregando, está fazendo milagre, está acontecendo isso, e a vida de fulano está toda desconcertada. É porque Deus honra o nome dele, Aí, ó. mas a vida dele está desconcertada. É igual aquele versículo: quem adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Medita nisso. Agora, eu encerro aqui a minha participação dizendo o seguinte: os santos que morreram no Antigo Testamento e os que morrem com Cristo hoje também não farão parte do arrebatamento, porque eles vão ressuscitar primeiro e subir ao céu e esperar a igreja lá, que somos nós. Estamos vivos, tá bom? Então eles não vão ser arrebatados, vão ser ressuscitados. Amém? Deus abençoe. Certo. Eu vou passar para o presbítero Leandro, nós vamos estar fazendo agora as nossas considerações finais. Quero agradecer a sua presença, você que enviou sua pergunta, você que está aí nos assistindo na sua casa, você que convidou pessoas para assistir também esse estudo, né? Se esse estudo foi uma bênção na sua vida, né? Compartilha, curte, comenta, vamos levar esse estudo a muitas pessoas, né? Eu tenho certeza que a resposta para a pergunta de alguém pode ter sido respondida nesse estudo aqui. Presbítero Leandro, fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer novamente a Deus, né, por essa oportunidade de ser, né, um canal para abençoar a sua vida através desses esclarecimentos, né, da palavra que está sendo falada aqui, através desses instrumentos de Deus a qual Ele escolheu, né? A minha fala aqui é somente de gratidão, e se você realmente gostou desse estudo, dá um like aí de 0 a 10 para que nós possamos fazer aí uma análise aí, ver como é que nós podemos melhorar para que no próximo aí podemos fazer o melhor para Deus. E Deus abençoe. Quero agradecer o diácono Yuri e todo o corpo aqui que está compondo aqui essa live aqui. Amém? Fique na paz, Deus abençoe. Presbítero Bruno. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que esteve conosco neste momento de comunhão, de leitura da palavra de Deus. Quero agradecer a cada um dos meus amigos, nossos pastores, pastor Júnior, nosso presidente, pastor Ezequias, nosso vice-presidente, diácono Yuri, presbítero Leandro, e a você que está no conforto do teu lar e compartilhou e dialogou com a gente aqui. Estamos muito felizes pela sua vida e, se Deus quiser, nosso próximo estudo estaremos entrando aí sobre o que acontecerá com a igreja depois do arrebatamento, da grande tribulação. Pastor Ezequias. Meu querido, muito obrigado por você estar aí nos assistindo, e quero agradecê-lo, agradecer a Deus, a todos os organizadores aqui desse estudo, e dizer a você, se gostou, nós poderemos voltar para a segunda parte, né, que será sobre a grande tribulação e lá no céu, tá bom? Agora, eu estava estudando sobre psicologia pastoral. Quando o diácono Bruno me convidou, juntamente com o Bruno e o Leandro, eu interrompi a psicologia pastoral, pelo diácono Yuri, para poder estudar e aprofundar nesse tema que é o arrebatamento de Deus. Foram 3 dias de pesquisa, de estudo, e viemos para cá preparados para esclarecer você e tirar suas dúvidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Abençoados, eu quero agradecer a todos vocês e primeiro também quero agradecer aqui aos irmãos, aos amigos que têm contribuído aqui na igreja com cesta básica, porque nós, para atendermos as famílias que precisam, com 32 famílias atendidas com cesta básica da igreja, mas como são a equipe infantil daqui da igreja se reuniram lá com o departamento, e cada um trouxe um filho alguma coisa, tem irmão que doou, tem vizinho que doou, né? A empresa Mega nos ajudou também com alimento, e nós conseguimos assim atender, né? Não tem como atender todos, mas dentro do possível nós conseguimos atender. Eu quero agradecer a você, você também que ofertou, nós colocamos ali o número da conta da igreja, né? Tivemos ali um irmão que contribuiu, que seja com R$20, já pastor só pude botar R$20, mas de alguma forma já contribuiu para a gente poder alcançar essas pessoas. E eu quero te convidar, contribua. Pastor, eu não posso dar uma cesta básica, teve uma pessoa que ligou, eu posso levar onde? Traz aqui na igreja, tem pessoas para receber, né? Cesta básica, seja a sua oferta que você vai colocar ali para a gente poder
pegar sua oferta e comprar, e juntar e comprar uma cesta básica, que Deus possa abençoar ricamente e abundantemente. Quando essa pandemia passar, você está convidado a cultuar com a gente. Rua Rosalina de Carvalho, número 87, Engenho do Roçado, aqui, Rio do Ouro, São Gonçalo. Deus é fiel, hein? Você, Assembleia de Deus Central, Deus é fiel. Deus abençoe. Meus queridos, eu quero agradecer, né, a cada um de vocês que ficou conosco até agora, 8:55, muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Breve, estaremos voltando com a segunda parte desse estudo e que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar o pastor Ezequias, não sai daí não, espera a bênção apostólica para a bênção ser completa. O pastor Ezequias vai fazer a oração final e o nosso pastor presidente, o pastor Zildo, vai interpretar a bênção apostólica. Só para entrar lá e começarem a... Irmãos, nós temos uma página da igreja no YouTube também, tá bom? AD Central Deus é Fiel. Se inscreve lá, ajuda também o nosso canal no YouTube a crescer. Esse vídeo que está aqui no Facebook vai para o YouTube também, tá bom? Se inscreve lá e nos ajuda. Pastor Ezequiel. Eu só pensei aqui, é tão interessante esse canal nosso, que agora, essa semana, vai começar a ser colocado lá, quando a gente fundou aqui a igreja em 1999, como era, vai ser colocado lá. E vai ser colocado lá também vários eventos que teve nesses anos todinho, 20 anos de ministério, vai ser colocado lá e você vai participar. Tem muitas pessoas que participaram da nossa igreja, outros que já são casados, já são filho, pai e tal, já tem filho, benção, vai estar lá. E você vai poder ver, e quem sabe, ver você mesmo criança lá nesse ministério. Você está convidado a participar e se inscrever. Queria pedir desculpa aí pela nossa empolgação, mas com essa máscara, irmão, fica até difícil falar. Dá uma canseira na gente por causa da respiração. Mas eu tenho certeza que você ouviu aí no áudio legal, então estamos agradecendo a Deus neste momento. Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor, em que estivemos reunidos nesses minutos para debatermos assuntos relacionados à Tua Palavra. Oh, aleluia! Pai, venha abençoar, Senhor, a todos que nos assistiram e aqueles que assistirão, Senhor, este vídeo. Abençoa a todos os organizadores, ao nosso pastor presidente, as nossas vidas, e nos conceda a Tua bênção, Senhor. E que o Espírito Santo venha falar profundamente em nossos corações e no coração de todos. E nos despertarmos a cada dia, Senhor, para esse grande arrebatamento da igreja, a qual estamos aguardando e cremos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Filho e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos. E todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Deus é